a nova aliança que veio através do sangue de Jesus. E para a gente entender melhor isso, a nova aliança, ela começou a partir de um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós nessa terra. João 3,16, se você puder abrir aí a sua Bíblia, João 3,16 diz assim, esse versículo todo mundo devia saber de cor, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você encontrou aí agora? Vamos ler juntos esse versículo? A gente tem que ter esse versículo na ponta da nossa língua, porque é a base para nós entendermos essa nova aliança, que veio através do sangue de Jesus, que foi dado pelo Pai em favor de nós. Vamos ler? Então, 1, 2, 3 e... Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o símbolo maior da nova aliança, que Jesus veio, morreu na cruz, derramou seu sangue e a partir deste sangue nos deu acesso ao Pai. Acesso que na antiga aliança era permitido apenas a partir de uma busca constante de relacionar-se com Deus através de sacrifícios e expiação dos pecados. Então exigia algo e Deus não estava conseguindo ter a aliança desejada com um homem. Então Ele enviou, Ele deu o próprio Filho em amor a nós. É isso que esse versículo está dizendo. Mas o curioso desse versículo é que Deus deu. Diz assim comigo, Deus deu. E hoje eu quero falar exatamente sobre essa curiosidade bíblica. Porque tem uma pessoa lá no livro de Samuel, que o nome dele quer dizer exatamente isso. Deus deu. Vamos ver sobre isso? Bota para mim aí, esse homem, que o nome dele quer dizer Deus deu, se chama Jonatas. Jonatas e Eonatan, em hebraico, quer dizer Deus deu. Pode ser coincidência, mas a Bíblia normalmente não tem tantas coincidências assim. Exatamente o que a Bíblia diz, que Deus deu o seu filho, Jonatas. O nome dele, o significado do nome dele quer dizer exatamente isso. Deus deu. E Jonatas, ele fez uma aliança com um cara que talvez vocês conheçam bastante. E é nesse momento que nós vamos estar fazendo essa analogia da aliança de Jesus conosco em correlação com a aliança de Jonatas e Davi. Quem era Jonatas? Jonatas, ele era o filho do rei Saul. Quando Davi enfrentou Golias e matou Golias, Saul era o rei e Jonatas era o filho do rei. Ele era o príncipe, ele era o herdeiro direto do trono que Davi estava agora ali sendo conhecido por aquele reino a partir de ter enfrentado Davi e ter enfrentado Golias, naquele momento que acredito que todos conhecem a história, né? 5 pedrinhas, um gigante, ninguém queria enfrentar o gigante, todos estavam com medo, mas aí apareceu um gurizinho que era apenas um pastor de ovelhas, com 5 pedrinhas, chegou diante do gigante e disse: quem tu pensa que é? Porque eu não vou no meu próprio nome, mas no nome do Senhor. E ele derrota Golias. E a partir daí a vida dele muda. E agora vamos ver o texto. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 18. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 1 Samuel 18. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Se puder projetar para mim na NAA. Projeta para mim na versão NAA. Vamos ler do 1 até o 5. Só vamos botar na NAA, porque a NAA, ela traz uma tradução que fala exatamente a palavra aliança. Então, versículo 1. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Outra correlação aí, né? Vamos mais para frente. 2.
Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Sabe os maiores mandamentos de amar o próximo como a ti mesmo? Jonatas amava Davi como ele mesmo, amava Davi como a sua própria alma. 4. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviasse e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Esse trecho da história é logo depois que Davi derrota Golias. E diante disso, diante do que aconteceu, ele vai até Saul e ele conhece o filho de Saul, Jonatas. E entre eles se gera uma aliança. Entre eles, diz que Jonatas, ele gostou tanto, gerou uma amizade tão forte entre eles, que era como se Jonatas amasse Davi como a sua própria alma. Se gerou um vínculo, uma aliança entre eles. E isso fez com que Saul convidasse Davi para estar no palácio junto com ele. Diz ali no versículo 2 que a partir deste momento, dessa amizade, dessa aliança que se gerou, Saul não permitiu mais que Davi voltasse para a casa do pai dele, mas agora Davi passou a morar no palácio. E ele foi lá da casa de Jessé, do seu pai, onde ele era apenas um pastorzinho de ovelhas, e agora ele passou a morar no palácio, que era a representação do principal lugar do reino ao qual ele estava entrando agora. E hoje o que eu quero trazer para ti é exatamente uma correlação. A gente vai enxergar como se Jonatas fosse a representação de Jesus e como se Davi fosse nós. São muitas coincidências nesse texto. E eu quero te ensinar alguns princípios de aliança entre nós e Deus, entre nós e Jesus, com base nesse texto de 1 Samuel. E a primeira delas é 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 1. Eles se tornaram melhores amigos. Quando a gente está falando de aliança, a gente está falando de uma relação mútua, que desenvolve um novo relacionamento. Se nós queremos ter uma aliança com Deus, nós precisamos desenvolver com Ele um novo relacionamento. A Bíblia fala que nós não somos considerados por Ele como servos, mas que nós somos considerados como amigos de Deus. Amigo desenvolve um relacionamento. Amigo se conhece. Amigo tem intimidade. Amigo está próximo. E quando nós falamos de uma nova aliança, com base nesse texto, nós aprendemos que nós temos que desenvolver um novo relacionamento com o nosso Deus. Jonatas e Davi, eles fizeram uma aliança porque eles envolveram-se naquela amizade e eles se identificaram de tal forma. E no versículo 2 diz que por causa da amizade deles, eles já não estavam mais distantes, mas agora Davi passou a morar no mesmo lugar de Jonatas. Quando nós encontramos Jesus na nossa vida, quando nós começamos a entender o poder da aliança, nós passamos a propositalmente querer desenvolver um relacionamento com o nosso Deus. Jonatas representa aqui como Jesus e Davi como nós. Será que você tem sido conhecido por Deus como um amigo íntimo? Como alguém que tem um relacionamento de intimidade com Ele? A cruz de Cristo, quando a gente olha para a cruz, a gente não está apenas olhando para o perdão. Sim, a cruz significa perdão sobre as nossas vidas, mas a cruz, ela também significa reconciliação. Ela também significa aproximação. Foi isso que Jesus fez por nós. A humanidade estava distante de Deus, estava vivendo um caminho de distância e cada vez mais precisavam ser feitas tantas coisas para que a humanidade se chegasse até o Pai. Mas aí Deus, Ele resolveu este problema.
mandando Jesus para a terra para nos reconciliar. Jesus, ele criou um acesso direto ao Pai, um acesso de proximidade, de um relacionamento que hoje é possível ser íntimo, que hoje é possível ser lá no teu quarto, que hoje é possível você conversar com Ele diretamente através da presença do Espírito Santo na tua vida. Então, quando a gente está falando de aliança, nós estamos falando de reconciliação, estamos falando de viver um novo relacionamento, realmente de amizade com o nosso Deus, realmente de reconciliarmos com o nosso Deus. E esse relacionamento, ele nos leva para um novo lugar, ele nos leva para um novo patamar, mas ele nos convida. Eu fico pensando, Davi era muito novo quando derrotou Golias. Alguns dizem que ele tinha aí 17 anos, 16, por aí, mais ou menos essa idade. Ele era muito novo quando derrotou Golias. E ele foi convidado a morar no palácio com o rei e deixar a casa do seu pai, onde ele vivia, onde ele estava acostumado. Mas ele teve que responder a isso. Ele teve que envolver um sacrifício para que esse novo relacionamento começasse, para que esse novo relacionamento fosse gerado. E assim também é nas nossas vidas. Deus, Ele te convida, com base nessa aliança, a ter um novo relacionamento com Ele. Ele te convida a ter um tempo de intimidade, um tempo de amizade com Ele, um tempo de convívio diário com Ele. Mas nós temos a opção de querer voltar. Lá, talvez, Davi poderia ter voltado a ser um pastor de ovelhas. Ele podia dizer, irmão, muito obrigado, eu sou muito novo, não quero morar no palácio, está bem onde eu estava. Mas ele correspondeu. E hoje, nessa noite, o Senhor, Ele te convida para esse novo relacionamento com Ele. Muitas vezes a gente diz, não, mas eu conheço a Deus. Não, eu sempre oro. Mas você ora quando? Você ora simplesmente quando você está muito precisado de alguma coisa? Você ora quando o desespero bate na porta? Você ora quando você precisa de ajuda? Você ora quando algo acontece sobrenatural e aí você lembra de Deus e aí você diz, ai Senhor, obrigado por isso? Isso não é um relacionamento íntimo e verdadeiro de amizade. O que o Senhor espera de nós através dessa aliança é realmente intimidade, profundidade diária, como um amigo que ama esse Senhor, que ama esta outra parte com toda a sua alma e com todo o seu coração. Jesus, Ele já nos amou. Deus, Ele nos amou e entregou, deu o seu Filho. Agora é a nossa parte de amarmos a Ele, nos relacionarmos com Ele, propositalmente, num relacionamento de intimidade e profundidade. Amém? O segundo tópico que eu quero trazer hoje, no capítulo 18, versículo 4, fala agora sobre algo muito especial, vindo com base nessa nova aliança. Jonatas, ele se despiu da sua capa e ele deu a sua capa para Davi. E antes da gente ler esse versículo, eu quero te contextualizar. Davi, ele era o filho de Jessé, o filho mais novo da sua família. Ele era um pastor de ovelhas, que era uma profissão que poucos queriam naquela época, era uma profissão que era desvalorizada. Hoje o Diego falou pela manhã, né? Os pastores ainda continuam sendo desvalorizados, mas na época era pior ainda, porque era uma profissão que ninguém queria. Andava no meio das ovelhas, lá no pasto. E agora, ele tem essa relação de amizade com Jonatas. Quem era Jonatas? O príncipe. Jonatas, ele era o príncipe, ele era o herdeiro do trono. Ele era o sucessor. Mas quando Jonatas percebeu o que Davi representava e o que o Senhor queria fazer através da vida de Davi, Jonatas, ele se despiu. Ele deu a sua veste, ele deu a sua capa para Davi. Então, Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. E deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Quando nós desfrutamos de uma nova aliança com o Senhor, o próprio Deus, Ele nos dá uma nova veste. Novas vestes. E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu passei por um lugar assim, uma esquina, e tinha um casal sentado assim numa marquise. E quando eu olhei para eles, a primeira coisa que me remeteu foi, são usuários de crack. Eles não
me falaram nada. Eu não conheço eles, não sei quem eles são. Mas simplesmente pelas vestes que eles usam, a gente reconhece quem eles são, não é mesmo? Você já reconheceu alguém pelas vestes que ela usa? Você já reconheceu alguém simplesmente pela postura que ela anda? E quando a gente está falando aqui sobre novas vestes que vêm através da nova aliança, nós não estamos falando de apenas vestes de pano, é muito mais do que isso. Nós estamos falando de postura, de posicionamento, nós estamos falando de algo que o Senhor traz sobre as nossas vidas, que gera mudança sobre nós. Eu gosto muito de ver as pessoas quando elas começam a vir para Jesus, quando elas começam a vir na igreja, e um tempo depois, o rosto da pessoa muda. Você já percebeu isso? Tu olha para a pessoa e diz assim, o que aconteceu? Tu não parece a mesma pessoa. E ela não precisa nem abrir a boca dela para dizer isso. É simplesmente o semblante, a postura, é as novas vestes espirituais que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Quando nós entramos nessa nova aliança, quando nós decidimos ter um tempo de intimidade e profundidade com Ele, quando nós decidimos a viver essa aliança, viver nessa nova aliança, o Senhor, Ele coloca sobre nós novas vestes. Porém, as novas vestes do Senhor é como se Ele estivesse com as vestes estendidas, esperando que nós venhamos a ir até elas e colocar essas novas vestes. E essas vestes, elas às vezes têm um preço. O preço dessas novas vestes é o preço da mudança. O preço dessas novas vestes que a gente vê ali, que Jonatas ofereceu a Davi, é um preço de mudança. Quando Davi ele aceitou usar a capa que Jonatas estava usando, ele deixou de ser aquele pastor de ovelhas apenas. Agora ele assumiu uma nova postura, ele assumiu um novo posicionamento, ele se colocou numa nova posição. E isso exige esforço, isso exige mudança. Quando a gente vem para Jesus, a gente começa um processo de transformação, e esse processo de transformação não é num estalar de dedos. Esse processo de transformação é Deus te dizendo, eu estou aqui para te ajudar neste processo, mas muito deste processo depende muito mais de nós do que de Deus. Muito desse processo depende da nossa renúncia, depende da nossa santificação, depende de nós querermos colocar essa capa com essa nova veste e assumir essa nova posição que o Senhor nos chama para viver. Talvez você chegou a Cristo como Davi, um pastorzinho de ovelhas, menosprezado, rejeitado, vivendo não como você desejava, mas vivendo aquilo que sobrou para você fazer, vivendo uma vida medíocre, miserável. E agora o Senhor te chama, sai deste lugar, porque eu tenho para ti novas vestes. E essas vestes que nós estamos falando aqui não são literais. Essas novas vestes, elas são uma posição espiritual que o Senhor coloca sobre a tua vida. Ontem nós tivemos aqui o culto de mulheres falando sobre posicionamento. E o que o Senhor tem falado ao meu coração é que as pessoas precisam se posicionar mais. Cada vez mais nós temos cristãos passivos. Cristãos que ficam esperando as coisas cair do céu. Cristãos que ficam esperando alguém fazer algo por mim. Alguém fazer algo pela minha família. Alguém fazer algo pelos meus filhos. Quando o Senhor está te dizendo, eu tenho uma nova veste sobre a tua vida. E a veste que eu tenho, Ele vai te dar uma nova autoridade. Ele vai te levar a um novo nível de autoridade espiritual. Mas nós precisamos querer pegar essa veste para nós. Nós precisamos dizer, Senhor, eu aceito a tua capa. Eu aceito a tua capa de autoridade. Eu aceito a tua capa, Senhor. Eu vou me posicionar de acordo com aquilo que é a tua vontade. Eu vou me posicionar em santidade. Eu vou me posicionar lá na minha família. Eu vou orar, eu vou lutar pelos meus filhos. Eu vou orar, eu vou lutar pela minha família. Eu vou orar pelo meu cônjuge. Eu vou orar, Senhor, porque eu aceito, Senhor, eu aceito a nova veste que o Senhor tem para mim. O Senhor, Ele está com as mãos estendidas, com essa nova veste espiritual sobre ti. Mas você tem que aceitar ela. Você tem que aceitar colocar ela sobre a tua vida. E isso exige uma postura diferente. Isso exige um posicionamento diferente daquilo que
o Senhor espera sobre a tua vida. E quando a gente olha para essa analogia, a gente olha para Jesus. Jonatas, ele era o herdeiro. Mas ele tirou aquela capa real e entregou para Davi. Jesus era o herdeiro. E ele se despiu de toda a sua glória. Veio ao mundo como um homem. E se entregou por amor a nós. E foi essa entrega que nos deu acesso. Nós não podemos negligenciar o preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos ter acesso a essa nova veste espiritual que Ele tem sobre a nossa vida. Nós somos representantes de um reino. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós somos para um novo reino, quando nós entendemos isso, quando nós colocamos essa veste, nós olhamos e percebemos, nós não somos mais qualquer um. Nós somos agora geração eleita, sacerdócio real. Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, simplesmente porque agora ele não é mais o Filho único, ele não é mais o Filho unigênito, mas ele escolheu morrer por nós, para se tornar o nosso irmão mais velho. E foi através dessa nova veste, foi através desse novo momento que Jesus passou, que ele nos trouxe uma nova identidade, a identidade de filhos, filhos do rei. E quem é filho do rei é o quê? Príncipe. Quem é filho do rei é príncipe e princesa. E isso exige uma nova postura. Isso exige um novo posicionamento. Isso te dá muitos direitos. Isso te dá autoridade. Mas sim, isso também te dá muitos deveres. Isso te dá muitas coisas que a gente precisa fazer agora com esse novo princípio, vivendo, sendo filho de Deus. Você não é qualquer um. Você foi chamado para ser sacerdócio real nessa terra. E depois de Jonatas oferecer a sua capa para Davi, Davi aceitar. E um fato curioso é que Davi também deu a sua capa para Jonatas. Davi era só o pastor de ovelhas. Mas ele ofereceu tudo que ele era, para que ele pudesse colocar aquilo que ele tinha recebido. Ele entregou tudo que ele tinha. Ele entregou a capa dele que dizia: este é o meu passado. Mas agora eu não quero mais ele. Eu aceito essa nova veste sobre a minha vida. Eu aceito isso. Talvez Deus está te entregando essa nova veste, essa nova posição. Mas você está tão apegado ao teu passado. Está tão apegado à tua capa antiga. Está tão apegado àquilo que aconteceu lá atrás, que você está deixando de receber esse novo de Deus sobre a sua vida. Diz assim comigo: para receber uma nova veste, eu preciso entregar a antiga. Se a gente não entrega a antiga, a gente não consegue trocar. Tem gente querendo colocar a capa de Deus por cima da sua velha. Tem gente que Deus está dando a capa, e ao invés da pessoa tirar a sua e colocar a nova, está simplesmente remendando e colocando a capa nova por cima. E o que o Senhor nos diz em Efésios 4:22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Para eu me revestir do novo homem, eu preciso primeiro me despir do velho homem. Para eu receber autoridade, para eu receber essa nova veste, primeiro eu preciso me despir daquilo que eu era antes. E sempre quando a gente vem para Jesus, a gente tem que passar por esse processo de se despir do velho homem. A gente tem que passar por esse processo de dizer: Senhor, eu não quero mais ser aquele velho homem. Eu não quero mais ser aquela pessoa que antes te conhecia só de ouvir falar. Eu não quero mais ser aquela pessoa que talvez até te conhecia, mas não te enxergava como pai. Não te enxergava, Senhor, como o meu Deus que está presente todos os dias na minha vida. Esse processo é necessário.
esse processo de deixar para trás o velho homem, ele se faz necessário da vida de todo novo cristão. E quando a gente decide tirar a nossa capa velha e entregar ela para o Senhor, agora o Senhor te oferece uma nova capa. O Senhor, Ele te oferece uma nova veste, uma veste espiritual de autoridade, uma veste espiritual onde você vai se posicionar agora com autoridade de ser sacerdócio real nessa terra, filho do rei, que tem autoridade neste lugar, que tem autoridade aonde você vai, que tem autoridade na tua casa, que tem autoridade na tua família. Você precisa primeiro se despir, para que depois você possa colocar essas novas vestes. E depois que Jonatas, ele deu a capa para Davi, agora ele oferece também armas, novas armas. No princípio, Davi, ele enfrentou Golias com 5 pedrinhas e uma fundinha, e o poder sobrenatural do Senhor. Mas assim que ele se despiu do velho homem, assim que ele pegou essa nova veste sobre a vida dele, agora ele também recebeu novas armas. E assim também é com a nossa vida. Quando a gente vai se despindo do velho homem e recebendo essa nova veste, o Senhor vai nos dando armas espirituais. E essas armas espirituais não são coisas físicas, mas são coisas que nós aprendemos a usá-las de uma forma sobrenatural e espiritual para vencer as nossas guerras. A partir de uma aliança com Deus, a gente não precisa mais lutar as nossas batalhas com 5 pedrinhas. A partir de uma aliança com Deus, de um relacionamento com Ele, de nos despirmos do velho homem, receber essa nova veste, o Senhor agora, Ele nos dá novas ferramentas espirituais, novas armas espirituais. Mas primeiro, antes de tudo, nós precisamos nos despir do velho homem. A armadura não vem antes das vestes. Primeiro as vestes e depois a armadura. Diz comigo, primeiro as vestes, depois a armadura. Não dá para mudar. Já pensou? A armadura toda por baixo, o escudo embaixo da blusa. Quando vem o inimigo, te deixa sem movimento. Então, primeiro a gente precisa passar por esse processo. O processo de ter um novo relacionamento com Deus. Depois, o processo de se despir de um velho homem e receber as novas vestes do Senhor. Para depois o Senhor nos entregar novas armas. Novas armas. E agora a gente não precisa mais batalhar, a gente não precisa mais lutar as nossas guerras simplesmente com as nossas forças, simplesmente com o nosso eu, simplesmente com o nosso ego, com as nossas próprias armas. Agora o Senhor, Ele libera sobre as nossas vidas armas novas, armas espirituais. E essas armas espirituais, elas não são compreensíveis aos nossos olhos naturais, porque elas são espirituais. E essas armas é autoridade. Essa arma é discernimento espiritual. Essas armas, elas são dons espirituais. Essas armas, elas são coisas que vêm de Deus diretamente para as nossas vidas, que correspondem à batalha ao qual nós estamos vivendo, que correspondem à necessidade daquilo que nós precisamos para vencer aquela batalha em específico que nós estamos vivendo na nossa vida. Então, se você está precisando de algo específico, peça ao Senhor a arma certa, para que Ele venha sobre a tua vida com essa nova arma, para que você venha enfrentar essa batalha. Às vezes o que a gente vai precisar é simplesmente sabedoria, e o Senhor pode vir com sabedoria, com essa arma espiritual sobre nós, de uma sobremaneira, que a gente consegue enxergar as coisas com outros olhos, que a gente consegue perceber as coisas com outros olhos. Às vezes o que a gente precisa é discernimento espiritual. Às vezes o que a gente precisa é uma armadura forte para resistir o diabo até que ele fuja de nós. Eu não sei qual é a arma que você precisa, mas eu sei que, assim como Jonatas ofereceu a Davi, o Senhor, com base na aliança, Ele também te oferece novas armas espirituais. Ele não nos dá apenas novas vestes, mas Ele também nos dá novas armas. E essas armas, elas não são carnais, essas armas, elas não são visíveis, não são palpáveis,
mas elas são extremamente poderosas para que todos os cristãos tenham em suas mãos. Então, se você tem enfrentado batalhas, se você está passando por algo que você não está conseguindo enfrentar por si só, que você não está conseguindo vencer, peça ao Senhor novas armas espirituais. Peça a Ele novas armas espirituais. E é por isso que é tão importante a aliança, por isso é tão importante o batismo. Muitas pessoas entendem o batismo, e eu entendo o batismo como a porta dessa nova aliança com o Senhor. Muitas pessoas olham para o batismo e entendem o batismo como o fim. Entendem o batismo como quando eu conseguir vencer todas as minhas lutas, quando eu conseguir largar os meus vícios, quando eu conseguir resolver tudo, quando eu conseguir ser quase, perfeito, aí sim eu vou para o batismo. Mas não. O relacionamento com Deus, a nova aliança, a aliança que a gente faz, nos fortalece para que o Senhor possa nos dar novas vestes e para que o Senhor possa nos dar novas armas para que nós venhamos a vencer as nossas guerras. É muito mais fácil buscar uma vida de santidade quando nós já entramos pela porta da aliança através do batismo. É muito mais fácil nós vencermos os vícios, vencermos o pecado, quando a gente já tem uma aliança com o nosso Deus. Então, se você ainda não tem uma aliança com o Senhor através do batismo, eu te incentivo demais. Decida isso na tua vida, porque isso vai te levar a uma porta que vai te autorizar a ter essa aliança firmada com o Senhor e vai te trazer coisas, armas espirituais, vai te trazer novas vestes, vai te trazer autoridade para que você consiga vencer mais fácil as tuas lutas, para que você consiga vencer mais fácil o pecado que tem te afastado de Deus. Então, a aliança, ela nos leva para nós recebermos essas novas coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas a nova aliança, ela não é apenas coisas boas. Apesar de que o propósito de Deus é bom também. Mas ela não é apenas sobre bênçãos, mas ela também é sobre deveres. E o último tópico é que a nova aliança, ela nos leva a novos propósitos. A aliança de Jonatas e Davi certamente não era uma aliança por vantagens. O que Davi tinha para oferecer para Jonatas? Nada ou quase nada. Assim também é a nossa aliança com o Senhor. Nós não temos muito a oferecer a Ele. Nós não temos nada ou quase nada a oferecer. Mas pela graça dele, nós fomos alcançados. Pela graça do Senhor, Ele te alcançou. E essa graça é imerecida. Não tem nada que nós consigamos fazer para merecer essa graça. Ela veio de graça sobre as nossas vidas. Mas um preço foi pago para isso. Mas eu não quero focar no preço disso. Eu quero focar na necessidade que houve para que Deus mandasse o seu Filho. O objetivo de Deus de mandar Jesus para a terra para morrer de nós era que o propósito dele de restaurar todas as coisas se cumprisse. E ele deu autoridade aos seres humanos para restaurar aquilo que era o princípio original, aquilo que era a ideia original que ele tinha. E agora ele enviou o Filho dele. Gerou um caminho que nos aproxima desse Filho. Gerou um caminho que nos leva e nos dá tantos direitos. Um caminho de graça, um caminho de restauração. Um caminho de uma vida abundante, de uma vida plena. Mas a palavra diz em Colossenses 1,13 que Ele agora nos tira do reino ao qual nós estávamos e nos transporta para um novo reino. Colossenses 1,13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Exatamente o que aconteceu com Jonatas e Davi. Davi estava vivendo a vida que ele tinha lá, que era bem distante daquilo que era o plano do Senhor para ele. E agora, através da aliança que ele fez com Jonatas, ele foi transportado e começou a viver no reino, começou a viver nesse novo reino, começou a viver dentro do palácio, começou a viver sobre uma nova perspectiva de vida. O Senhor, Ele te chama para viver num novo reino.
O reino do Filho amado do Senhor. Um reino que é de luz, um reino que não é mais de trevas. Mas o Senhor, quando Ele te transporta e te traz para esse novo reino, Ele traz sobre a tua vida novos propósitos. Ele traz sobre a tua vida um novo caminho a ser trilhado, um novo modo de viver, mas também uma nova expectativa daquilo que Ele espera da tua vida. Davi tinha uma expectativa do Senhor. Mesmo antes dele enfrentar Golias, ele recebeu de um profeta uma unção de que um dia ele seria rei. O profeta disse que um dia ele seria rei. Quando ele chegou nesse novo reino, ele estava mais perto daquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida dele. E eu quero te dizer, se você já foi transportado de um reino de trevas para um reino de luz, você está mais perto daquilo que o Senhor espera para a tua vida. Você está muito perto do propósito que Deus tem para ti. E a verdadeira felicidade a gente encontra vivendo o propósito verdadeiro do que o Senhor nos criou para fazer nessa terra. Mas o Senhor, Ele tem uma expectativa em relação a esse propósito. O Senhor tem uma expectativa de que você seja aquele que, assim como Davi, começou a restaurar esse reino, começou a fazer com tudo de sobremaneira excelente, como a gente vê ali no versículo 5, aonde Saul enviava Davi, ele se destacava, aonde ele era enviado, ele se destacava, porque ele fazia as coisas com excelência, e tudo aquilo que ele era enviado, ele fazia com excelência, e essa mesma expectativa o Senhor tem sobre a tua vida. Você é um filho de Deus, você foi transportado de um reino de trevas para um reino de luz, e agora o Senhor tem um novo propósito para que você cumpra nessa terra, e esse novo propósito passa por restaurar todas as coisas que o Senhor tem expectativa. Passa por você levar os princípios do Senhor para a tua casa, passa por você levar os princípios do Senhor para a tua escola, para a tua faculdade, você levar os princípios do Senhor para dentro do teu trabalho, para que você não seja mais um na multidão, mas para que você faça diferença, para que você agora não viva mais como você vivia antigamente naquele reino onde você estava, mas que agora nesse novo reino você cumpra aquela expectativa que o Senhor tem sobre a tua vida, e essa expectativa é de restaurar os princípios do reino do Senhor sobre essa terra. Os princípios do reino do Senhor precisam ser restaurados, e a gente sabe que a restauração, na verdade a volta de Jesus, ela depende da restauração de todas as coisas, e o Senhor tem a expectativa de que a igreja dele o traga o quanto antes, que a igreja dele se empenhe em fazer com que a volta dele seja o quanto antes. Nós temos certamente uma expectativa pela volta de Jesus. Um dia ele vai voltar e ele vem buscar a sua igreja, mas esse dia depende de nós assumirmos a responsabilidade desse novo propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Davi, ele assumiu esse novo propósito. Davi, ele deixou completamente a vida que ele tinha antes, e ele agora se colocou com excelência, com trabalho, com autoridade, com dedicação, empenhado em fazer aquilo que era a vontade do Pai para a vida dele. E não foi fácil o caminho dele. Não foi nada fácil. Logo em seguida, Saul o viu como uma ameaça para o seu reino, e Saul perseguiu ele. E Davi teve a oportunidade e tinha motivos para fazer o errado, mas ele não fez, porque ele se manteve firme, sabendo da expectativa que Deus tinha para a vida dele e da promessa que o Senhor tinha para a vida dele. E lá no final da história, o propósito do Senhor se cumpriu sobre a vida dele. Lá no final da história, ele se tornou o rei, mas principalmente, para mim, o grande final da história de Davi foi que até hoje nós conhecemos ele como o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Que na sua lápide você tenha isso como objetivo. Que no final da sua vida você possa dizer: esse sempre foi o meu objetivo. E que ao longo de toda a tua trajetória você nunca se perca nisso. Davi errou. Davi pecou.
Davi rateou algumas vezes, ele era humano, mas ele nunca perdeu o coração naquilo que ele precisava fazer. O coração dele sempre esteve em fazer a vontade do Pai. O coração dele sempre esteve em cumprir o propósito que o Senhor tinha para a vida dele nessa terra. Que o teu coração também esteja, assim como Davi, focado nos novos propósitos do Senhor. E que o seu coração jamais se perca em estar disponível em fazer a vontade do Pai. Amém?